Ele temia perder sua casa. O consumo de álcool dele estava fora de controle. E ao ir para uma reunião na prefeitura local, ele sabia que havia mergulhado em um mundo online de depravação. April Sullaine Jones nasceu em 4 de abril de 2007 em Machynlleth, País de Gales, filha de Coral e Paul Jones, sendo a caçula de 5 irmãos. April era animada, alegre e tinha muitos amigos na escola. Ela gostava de se fantasiar, ver filmes, especialmente enrolados da Disney, gatos, a cor rosa e brincar ao ar livre com amigas. Agora, April nasceu prematura, pesando apenas 1,9 quilos, e ficou na UTI nas 2 primeiras semanas de vida. Seus pais também souberam depois que ela tinha um buraco e um sopro no coração. Quando April tinha 3 anos, seus pais perceberam que ela estava ficando um pouco desajeitada, e depois de levá-la a várias consultas médicas, ela acabou sendo diagnosticada com uma forma leve de paralisia cerebral. Ela sentia dores nas pernas com frequência, mas sua mãe disse que ela quase não reclamava. Apesar desses problemas de saúde, era uma criança feliz e só queria ser uma menina normal. April não deixava que esses problemas a impedissem de sair, brincar e andar de bicicleta com os amigos. April e sua família viviam na conjunto habitacional de Brynigog, em Machynlleth. Na noite de 1º de outubro de 2012, April foi para suas aulas de natação, enquanto sua mãe e seu pai participavam de uma reunião de pais na escola dela. Depois, April convidou uma amiga para brincar e assistir ao filme Enrolados juntas. Durante a visita da amiga, April pediu aos pais para brincarem fora, mesmo sendo quase 7 da noite. Seus pais cederam, mas sua mãe pediu que ela não ficasse muito tempo fora. Cerca de 20 minutos depois, Coral avisou as meninas que era hora de voltar. Mas quando fez isso, ela só viu a amiga de April, não April. E às 7h30, depois de ainda não conseguir encontrar sua filha, ela ligou desesperada para o 999 e reportou o desaparecimento dela. Pode falar com eles, por favor? Alô? Olá, pode me dizer onde está e o que acontece? 21 Brynagog. 21 Brynagog. Where is that? Desculpe. Me desculpe. Certo. E o que faz você pensar que o cachorro estaria olhando o que aconteceu? Ah, ela saiu de carro com alguém. Veio buscar de carro ou algo assim. Procurando, toda aflita. Qual o nome da criança desaparecida? April. Quantos anos ela tem? 5. Quando a polícia chegou, não havia pistas sobre o paradeiro de April. Inicialmente, sentiram que tinham que encontrar uma criança que sumiu da face da terra. Então, tentaram falar com o máximo de pessoas para descobrir se alguém sabia para onde April tinha ido. A policial Fiona Evans foi a primeira a chegar e falou com a amiga de 7 anos de April, que brincava com ela do lado de fora antes do desaparecimento. A menina contou à policial que viu April entrar em um SUV cinza e, quando fez isso, estava com uma expressão feliz e sorridente, provavelmente indicando que conhecia a pessoa. A garotinha também contou à polícia que o SUV que ela viu tinha o volante do lado esquerdo, o que é bastante incomum no Reino Unido. Então, isso já era um bom começo. Ela também descreveu a pessoa que viu dirigindo o carro e contou às policiais que o irmão e a irmã de uma de suas amigas estavam no mesmo SUV no dia anterior. Ao ouvir a garota, a polícia de Dyfed Powys classificou o caso como incidente crítico e iniciou ampla busca ao redor de Machynlleth. Além disso, centenas de pessoas se juntariam à busca pela pequena April, de 5 anos. Era crucial que a polícia encontrasse a menina logo, pois vítimas de sequestro costumam morrer em horas e, com paralisia cerebral leve, ela precisava de medicação diária. No dia 3 de outubro de 2012, a mãe de April, Coral, fez um apelo desesperado ao público por qualquer informação sobre o paradeiro de sua filha. Já se passaram 36 horas desde que April foi tirada de nós. Deve haver alguém lá fora. Quem sabe onde ela está e venha ajudar a polícia a encontrá-la. Aguardamos notícias desesperadamente. April tem apenas 5 anos de idade. Por favor, ajudem a encontrá-la. Enquanto a polícia investigava as informações da menina de 7 anos, descobriram que um homem de 46 anos chamado Mark Bridger correspondia à descrição física dada por ela.
E mesmo sendo azul, não cinza, Mark tinha um Land Rover SUV de mão inglesa. Mark era conhecido pela família de April. Não só alguns de seus filhos estudavam com ela, como também eram vizinhos. Mark havia se mudado apenas 5 semanas antes do sumiço de April. Nesse momento, Mark Bridger era uma pessoa de interesse, e a polícia foi e revistou sua casa e seu veículo. Na mesma época, Mark foi visto perto de casa, andando à beira do rio com um saco de lixo preto que parecia conter algo. Uma testemunha diria mais tarde que viu Mark jogando esse saco no rio. Além disso, ele levou seu Land Rover para consertar apenas algumas horas depois que April desapareceu, e então voltou para ajudar a procurar a menina. Ao revistar Mount Pleasant, casa alugada de Mark, a polícia fez descobertas horríveis. Ao entrarem pela porta da frente, sentiram um calor intenso e o cheiro de produtos de limpeza e aromatizante. A casa de campo parecia ter sido recentemente limpa. Além disso, os policiais encontraram um par de algemas e uma faca queimada. Então, eles fizeram sua pior descoberta até agora. 17 fragmentos de ossos queimados dentro do aquecedor a lenha que ficava na sala de estar. E um fragmento ósseo adicional seria encontrado no ralo da banheira. Após isso, a polícia iniciou uma busca para encontrar Mark Bridger e prendê-lo. Eles o encontraram passeando com o cachorro perto de casa, como se não tivesse a menor preocupação no mundo. Ele foi então preso e levado para interrogatório. Durante suas várias entrevistas com a polícia, Mark insistiu que tinha apenas atropelado April acidentalmente com seu carro. E como ele tinha bebido muito, entrou em pânico, pegou April e a colocou dentro do veículo dele. Ele afirmou que tentou fazer RCP, mas não funcionou. E depois disso, Mark diz que não se lembra do que fez com o corpo dela. Ele disse à polícia: "Eu não a sequestrei. Fiz o meu melhor para reanimá-la. Entrei em pânico. Eu nem sabia até esta manhã quem ela era, até ver na televisão. Queria saber o que fiz com ela, onde a coloquei. Quero pedir desculpas à família." Ele ainda acrescentou que não conseguia acreditar que não chamou a ambulância ou a polícia. Mark também insistiu que nunca teria descartado o corpo da garotinha porque ela era um ser humano. Ele então ficou muito emocionado e começou a chorar. Mark Bridger foi acusado de sequestro, assassinato e tentativa de obstrução da justiça. Ele também seria acusado de ocultação e descarte ilegal de um corpo. Agora, Mark Bridger era pai de 6 filhos com 4 mulheres diferentes. Ele também tinha uma série de condenações por delitos menores que datavam de meados dos anos 80. Quando tinha apenas 19 anos, ele foi condenado por crimes com armas de fogo e roubo. Ele também foi condenado por dano ao patrimônio, dirigir estando proibido de dirigir e pouco depois por dirigir sem seguro. Em 2004, Mark foi condenado por agressão física e comportamento ameaçador. E então, em 2007, ele recebeu sua 5ª condenação, desta vez por agressão. Quando a polícia revistou a casa de Mark antes de sua prisão, eles encontraram sangue no banheiro, no corredor e na parte de baixo do carpete, em frente ao lareira a lenha. Os investigadores constataram que os fragmentos de ossos achados no fogão a lenha eram compatíveis com um crânio juvenil. E então, as autoridades encontraram uma extensa biblioteca de imagens de abuso sexual infantil no computador dele, junto com fotos salvas do Facebook de meninas da região, incluindo April e suas irmãs. Além disso, a polícia encontrou fotos de cadáveres de crianças e imagens de casos de assassinato notórios envolvendo meninas pequenas. Quando as roupas de Mark foram analisadas em busca de DNA, os cientistas não conseguiram descartar a possibilidade de que April tivesse contribuído com DNA para uma amostra retirada da parte interna da área da virilha de sua calça de moletom. E, de forma perturbadora, ele disse à polícia que se algum DNA de April fosse encontrado em suas partes íntimas, era porque ele havia urinado enquanto a carregava. E Mark não revelou onde havia descartado o corpo de April. Nenhuma outra parte do corpo dela jamais foi encontrada. Portanto, os investigadores não conseguiram reconstruir exatamente o que aconteceu com a garotinha naquela noite. No entanto, eles acreditam que depois que Mark a sequestrou, ele a violentou, seja em um local remoto ou em sua cabana. Depois, acreditam que ele tirou sua vida, sufocando-a ou, de outro modo, esquartejou o corpo e espalhou os restos em vários locais. Mark já trabalhou em matadouro e era acostumado à vida ao ar livre.
conhecia bem as montanhas e vales da região, o que indica que provavelmente escondeu facilmente os restos de April. Diante das imagens horríveis encontradas no computador de Mark, a polícia acreditava que o sequestro de April foi premeditado, mas não acreditava necessariamente que April fosse o alvo específico de Mark. A teoria é que Mark Bridger estava perdendo o controle da própria vida e April simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Aparentemente, Mark havia terminado recentemente com sua parceira, Vicky Fenner, estava com problemas financeiros e temia perder sua casa. Na manhã de 1º de outubro, antes do sequestro de April, encontraram mensagens entre Mark e Vicky, em que Vicky afirma não poder continuar o relacionamento. Então Mark tirou o dia de folga do trabalho e passou parte dele convidando várias mulheres para sair. Ele também havia visto pelo menos uma imagem de CP de desenho animado naquele dia, na qual o personagem estava amarrado com fita adesiva. Quando revistaram o veículo de Mark, encontraram um rolo de fita adesiva. No dia 1º de outubro, Mark foi de Land Rover de casa até McInleaf, cerca de 5 quilômetros, para a mesma reunião de pais que os pais de April participavam. Com ele, Mark havia levado seu computador e estava navegando na internet. Como havia um dispositivo de segurança no computador, não se sabe o que ele acessava. Depois que a reunião dos pais terminou, Mark saiu e começou a perambular pelas ruas procurando uma vítima. Ele abaixava o vidro do seu Land Rover e convidava uma das amigas de 10 anos da filha para dormir na casa dele. Felizmente para essa menina, os planos não se concretizaram. Várias testemunhas viram Mark naquela noite dirigindo repetidamente pelo mesmo trecho da estrada. E uma testemunha disse que o viu vestido com calças camufladas andando perto de um conjunto de garagens. Mark passou diante da testemunha sem sequer cumprimentá-la. Ela achou estranho porque antes Mark sempre foi educado, mas parecia estar em seu próprio mundinho naquele momento. Então, às 19 horas, Mark estava sentado em seu carro estacionado perto das garagens, e às 19h20 ele já estava saindo da cidade com April em seu Land Rover. O próximo avistamento confirmado do carro de Mark ocorreu 1h20 depois. Por volta das 20h30, quando um vizinho o viu dando ré na garagem, a polícia acreditava que ele passou o resto da noite tentando se livrar de qualquer vestígio de April, além de esterilizar e limpar todas as facas que havia usado. A busca pelo corpo de April continuou durante o inverno e se tornou uma das maiores da história britânica. Mais equipamentos, incluindo drones, foram trazidos, e a polícia até usou cães para procurar em poços de minas e sistemas de cavernas. Em janeiro de 2013, Mark declarou-se inocente da acusação de assassinato de April, mas admitiu que provavelmente era responsável pela morte dela. Ele continuava dizendo que atropelou April acidentalmente com seu carro. Mas em abril de 2013, Mark Bridger foi considerado culpado de todas as acusações. Ele foi condenado à prisão perpétua e é improvável que algum dia seja libertado. E após a leitura do veredicto, foi revelado que Mark havia confessado a um padre da prisão que havia descartado o corpo de April no rio. Isso pode ter sido o que a testemunha viu ele descartar naquele dia. No mesmo mês em que Mark foi considerado culpado por seus crimes, a polícia anunciou que a busca por April havia oficialmente chegado ao fim. Poucas semanas após ser sentenciado e preso, Mark foi atacado por outro detento com uma faca improvisada. Isso resultou em ferimentos no rosto e na garganta de Mark, mas nenhum deles foi muito grave, pois ele foi posteriormente devolvido ao convívio com os outros presos. Então, em novembro de 2014, mais de 2 anos após o assassinato dela, a casa onde April encontrou sua morte prematura foi demolida. O governo, na verdade, comprou a casa com a promessa de demoli-la, esperando que isso trouxesse algum consolo não só para a família dela, mas também para a comunidade. Os pais de April ficaram aliviados que a casa do mal, como eles chamavam, agora não existia mais. E eles disseram que era muito difícil passar pela casa o tempo todo, porque isso os lembrava constantemente do que a filha deles tinha passado. Um funeral para April finalmente foi realizado quase 1 ano após seu assassinato. Seus pais enterraram os poucos restos mortais que tinham dela. Os serviços fúnebres de April aconteceram em 26 de setembro de 2013 na igreja de São Pedro, em McInleaf. O corpo dela foi levado até a igreja em uma carruagem puxada por cavalos, e muitos dos presentes usavam a cor favorita de April, rosa. Obrigada por ouvirem a história de April hoje.
Esse é um crime absolutamente monstruoso, especialmente por ter sido cometido por um pai de 6 filhos. Parece que ele passava o dia no computador, não tinha sucesso com mulheres, depois via fotos nojentas de crianças e resolveu não controlar mais seus impulsos, saindo à procura de vítimas. E ele usou o fato de que April conhecia os filhos dele a seu favor para enganá-la. Monstros como esse merecem a pena de morte. Ele sempre queria que ela usasse maquiagem e arrumasse o cabelo ao sair de casa. Ela pensava que ele queria aumentar sua autoestima e fazê-la se sentir mais mulher. Depois, ele passou a controlar os horários em que ela podia dirigir o próprio carro e também o dinheiro deles. E isso foi só o começo do que terminaria em uma devastação absoluta. Hayden Rose e Caden Reese Hyatt eram gêmeas que nasceram de Megan Hyatt e seu namorado, Gwen Wilson, também conhecido como Rush, em Jacksonville, Flórida. Elas nasceram em 8 de junho de 2015. A família delas carinhosamente as chamava de Reese e Rose, seus nomes do meio, ou às vezes chamava Hayden de pequena e Caden de macaquinha fofa. Quando Megan Hyatt, de 19 anos, conheceu Rush Wilson, que tinha 27 na época através de um site de namoro, ele a conquistou completamente. Ela ficou encantada. Ele era o perfeito cavalheiro. Ele era espirituoso, charmoso e atraente, sem contar que tinha seu próprio carro, casa e um bom emprego. Era como um sonho se tornando realidade. O relacionamento deles avançou rápido. Após 2 meses de namoro, Megan foi morar com Rush. Eles moravam juntos na casa de 2 andares recém-comprada de Rush, na South Shirley Oaks Drive, no bairro Oceanwood, em Jacksonville. Um mês depois, o casal descobriu que estava esperando gêmeas. Eles ficaram radiantes. Agora, um pouco sobre Rush Wilson, o pai de Hayden e Caden. Ele cresceu em uma pequena comunidade na Jamaica. Ele era uma criança quieta que gostava de jogar cricket e se destacava na escola. Rush tinha muitos amigos na juventude. Agora, em sua comunidade na Jamaica, os pais de Rush estavam entre os anciãos mais respeitados. Então, à medida que foi ficando mais velho, Rush exigia o mesmo respeito de todos em sua vida, fosse ele bom com eles ou não. E isso causaria muitos problemas mais tarde. Os pais de Rush se divorciaram durante sua infância e ele viveu principalmente com a mãe. Dizem que a mãe dele era extremamente rigorosa com Rush e também com seus 2 irmãos. Depois de se formar no ensino médio, Rush veio para os Estados Unidos e entrou para a Marinha dos Estados Unidos como mecânico de motores de aeronaves em 2008. Agora, Megan cresceu em Jacksonville, Flórida, e foi criada como Mormon. Quando Megan era adolescente, seus pais se divorciaram e ela foi morar com o pai, já que sempre diziam que Megan era um pouco a filhinha do papai. Após o casal descobrir a gravidez, Rush passou a mostrar a Megan sua verdadeira personalidade. Ele começou a ficar controlador, tinha explosões enormes de raiva e era extremamente crítico com Megan. Agora, Rush era respeitoso e atencioso com Megan em público. Mas em casa, ela nunca era bonita o suficiente. Ela nunca era boa o suficiente. Ela nunca era o que ele queria ou precisava. Uma vez, ele comprou um carro para ela, e ela não podia usá-lo a menos que ele aprovasse, mesmo sendo o carro dela. Ele também pegava o celular dela quando estava bravo, às vezes levando-o ao trabalho, deixando-o o dia todo sem telefone. Rush também não deixava Megan sair de casa sem estar com o cabelo arrumado e maquiada. Megan nunca reconheceu isso como abuso, porque Rush nunca tinha levantado a mão para ela. Mas o temperamento explosivo de Rush era assustador e ele frequentemente ficava muito bravo por coisas mais triviais. Então, no dia 9 de junho de 2015, Megan deu à luz Caden Reese e Hayden Rose. Ela era uma nova mamãe orgulhosa, amando seu novo papel mais do que esperava e adorava absolutamente suas menininhas. Mesmo com o tratamento de Rush piorando, Megan ainda queria que o casamento deles desse certo. Ela não queria desistir porque esperava que as coisas melhorassem e desejava que as meninas tivessem uma vida familiar normal, com mãe e pai juntos. Em um certo momento, cerca de um mês antes de dar à luz, Megan chegou a postar no Facebook: "Ele é meu porto seguro, meu coração, meu amor, meu parceiro para tudo, meu homem lindo, meu único, meu para sempre." Apenas 3 dias depois que Megan deu à luz, Rush já estava perguntando quando ela iria perder peso.
Eles ainda não tinham saído do hospital, e Rush já sentia ciúmes quando Megan dava atenção às meninas ali, pois queria toda a atenção para si. Eram recém-nascidas. Megan continuava esperando que as coisas mudassem, mas o abuso e a falta de respeito de Rush só pioravam. Uma vez o casal estava discutindo porque Megan não tinha o jantar pronto na hora e Rush jogou uma mesa de centro nela. Além de tudo isso, Rush também humilhava Megan com os insultos mais ofensivos e a encurralava contra as paredes quando estava com raiva. Ele chegou até a exigir que ela tivesse relações sexuais com ele todos os dias. Ele também a acordava no meio da noite só para gritar com ela e dizer que ela não servia para nada e que era uma péssima mãe porque não ganhava dinheiro. Ela era dona de casa e cuidava dos filhos dele. Megan também morria de medo de pedir até as coisas mais simples, como pasta de dente quando acabava, porque Rush a humilhava por não ter dinheiro, mesmo sendo ele quem controlava tudo. Ela não tinha escolha. Agora, a mãe de Megan afirmaria que sempre sentiu algo estranho em Rush e que ele e a filha não tinham um relacionamento saudável. Ela percebia que havia problemas e sabia que Rush já tinha encurralado Megan antes, além de quebrar coisas em acessos de raiva. Mas Megan não foi a primeira mulher que Rush tratou mal. Havia muitas outras mulheres no passado de Rush que ele tratou da mesma forma. Rush já havia agredido mulheres antes, além de jogar coisas nelas, quebrar seus celulares, e ele sempre foi extremamente controlador, inseguro e manipulador. Ele constantemente acusava qualquer mulher com quem estava de estar com outros homens e de traí-lo. Ele também ameaçava todas as mulheres do seu passado, dizendo que, se alguma delas contasse algo sobre o que ele havia feito e arruinasse sua carreira na Marinha, ele as mataria. Uma das mulheres com quem Rush havia saído em 2009, ele conheceu em um site de namoro. Esse era um de seus lugares preferidos para conhecer mulheres. Ele as cativava contando sobre sua carreira na Marinha e dizendo que buscava uma companheira para a vida toda. Ele atraía essas mulheres. Para muitas delas, ele mentia, dizendo que não tinha namorada nem página no Facebook, mas ele tinha ambos. Ele também ficava irritado e chateado quando sua parceira não lhe dava atenção suficiente. Em 2011, Rush, na verdade, se casou com uma mulher chamada Jamie Lewis. Agora, esse relacionamento rapidamente se deteriorou. No final, sua esposa chegou a se esconder dele. Aparentemente, certa noite, no meio da madrugada, Rush perseguiu ela e sua filha de 3 anos para fora de casa, empunhando um martelo. Após o divórcio, Rush voltou aos aplicativos de namoro, procurando sua próxima namorada ou vítima. Ele conheceu uma mulher chamada Danielle Johnson no outono de 2012. Ela era uma sobrevivente de violência doméstica e só queria alguém que a amasse e cuidasse dela e de sua filha. Mas não foi isso que ela recebeu. Quando ela conheceu Rush pela primeira vez, ele trouxe flores para ela, abriu portas, fez todo tipo de coisa que o fazia parecer um cavalheiro. Ela não estava acostumada com isso. E como Rush era tão atencioso e doce, ele a conquistou rapidamente, assim como fez com Megan. Danielle diria que Rush sempre queria saber o que ela fazia no dia e buscava muitos detalhes sobre isso. Ela não percebeu que isso era apenas o começo das tentativas dele de controlá-la. Danielle e sua filha se mudaram para a casa de Rush um mês depois que começaram a namorar, e foi aí que o controle e o abuso começaram. Danielle relatou que ele a obrigava a ver filmes violentos e a ter relações com ele sempre que desejava. Ele também exigia que ela fosse a responsável por todas as tarefas da casa. Se ela o irritasse ou o ignorasse, ele a atacava. Ele gritava: "Sou da Jamaica, exigimos respeito. Não se afaste do seu homem quando ele fala com você." Rush também criticava na aparência dela, chamando-a de gorda e feia, assim como fazia com suas outras vítimas. Mas Danielle decidiu ficar com Rush porque sentia que havia uma chance de ele voltar a ser o homem por quem ela se apaixonou no começo. Danielle justificava esse comportamento horrível, dizendo que Rush só estava com medo porque já havia sido traído enquanto estava em missão no passado. Ela sabia disso porque,
Quando ele buscava perdão depois de uma briga, ele contava tudo sobre essa parte terrível do passado dele, chorando, para parecer a vítima. O relacionamento de Danielle com Rush acabou após ela sobreviver a um ataque dele. Felizmente para ela, uma vizinha mais velha salvou sua vida. Danielle se cansou de Rush e tentou deixá-lo um dia em abril de 2013. Mas Rush não aceitou isso, então ele agarrou Danielle pelos cabelos e a arrastou para fora, até a rua. Estava congelando lá fora e Danielle estava vestida apenas com uma calcinha e uma blusinha. Ele então colocou um fuzil de assalto entre os olhos dela, mas felizmente não atirou. Em vez disso, ele se virou para voltar para a casa. A filha de Danielle viu tudo e correu até a casa de um vizinho pedindo ajuda para a mãe. Essa vizinha se chamava Christine Jacobs. Christine imediatamente tomou uma atitude. Pegou um cobertor e foi até Danielle, enrolou o cobertor nela e a ajudou a se levantar da rua. Então, a vizinha não só gritou com Rush pelo que ele tinha feito, mas também convidou Danielle e sua filha para entrarem em sua casa, para se recompor e se vestirem. Pouco depois, ainda naquela manhã, Danielle levava sua filha ao ponto de ônibus quando Rush se aproximou e perguntou se ela ainda queria ser sua namorada. Ela, claro, disse que não. Por algum motivo, desta vez ele aceitou a resposta, virou-se e foi embora. Foi isso. Mais tarde, a polícia o acusou de agressão doméstica e estrangulamento. Danielle obteve uma ordem de proteção contra ele. Infelizmente, as acusações contra ele viraram contravenção. E Rush saiu apenas com liberdade condicional e teve que frequentar um curso de intervenção para agressores, que ele concluiu, mas também ouvi dizer que durou só 1 hora. Então, de que adiantou isso? A promotoria estadual afirmou que Danielle aceitou reduzir as acusações contra Rush para contravenção, pois não queria prejudicar sua carreira na Marinha. Isso não era verdade de jeito nenhum. Então, uma das ex-namoradas de Rush realmente enfrentou ele depois que ele a atacou e apontou um rifle para ela em 2014. Ela realmente atirou nele na virilha durante a luta. Ela então foi acusada criminalmente e enfrentou uma possível sentença de prisão, mesmo sendo ela quem tinha sido atacada primeiro. Meses depois, os promotores retiraram as acusações após sua advogada convencê-los de que ela agiu em legítima defesa. Então, o longo histórico de comportamento controlador e abusivo de Rush nos relacionamentos claramente só piorou com o tempo. E considerando que o último relacionamento dele antes de Meghan terminou de forma violenta, o que estaria reservado para Meghan quando ela decidiu, em um dia de novembro de 2015, ir embora? Rush, de uma vez por todas, faria seu ataque mais selvagem e atroz até então. Então, no dia 13 de novembro de 2015, Rush saiu para trabalhar e Meghan decidiu agir. Ela ia levar Hayden e Caden e deixar Rush de vez. Essa já era a terceira vez que ela tentava sair do relacionamento abusivo com Rush, mas nas outras vezes ele a convenceu a ficar com conversa mansa. Mas dessa vez ela tinha chegado ao limite, ela ia embora. Rush estava em serviço na NAS Jacksonville naquele dia, então Meghan ligou para o pai dela, Travis Hyatt, assim como para sua melhor amiga, para irem até lá e ajudá-la a arrumar suas coisas. E Meghan tomou a infeliz decisão de ligar para Rush e contar para ele que ela iria embora. Ele ficou furioso e começou a dizer todo tipo de coisa horrível para Meghan, chegando até a dizer em um momento que mataria ela. Mas então, no meio dos gritos, ele começou a pedir para ver as meninas mais uma vez. Meghan disse que esperaria até ele voltar do turno para ver e se despedir das meninas, mas na verdade não faria isso. Ela não tinha nenhuma intenção de fazer isso. Ela só queria pegar suas coisas e sair dali. Mas no meio de empacotar suas coisas, Rush decidiu sair do trabalho mais cedo, sem permissão, e foi correndo para casa. Quando ele chegou lá, Meghan percebeu que ele estava furioso. Então Meghan, tentando acalmá-lo, perguntou se ele entraria em casa com ela para alimentar as meninas. Ele concordou e eles entraram na casa, e Meghan pediu ao pai que saísse para que os dois pudessem conversar a sós. O pai dela disse que ficaria do lado de fora da porta caso ela precisasse. Meghan e Rush conversaram enquanto alimentavam os bebês, mas Rush estava tão nervoso que tremia violentamente, tanto que a mamadeira entrava e saía da boca do bebê que ele estava alimentando. Ele continuava implorando para Meghan ficar. Ela recusou. Então, em um momento, ele perguntou para Meghan: "Então é isso? Então acabou mesmo?"
E Megan disse: sim, acabou para mim. Então ele pulou do sofá, foi até o armário, pegou seu AR-15 e disse para Megan: vou te mostrar o que quer dizer acabou. Rush disse para Megan que ela iria assistir ao pai dela morrer. Então Megan, sabendo que o pai dela estava bem do lado de fora da porta, disse: pai, não entra, pai, corre, não entra. Mas o pai dela, sendo o pai protetor que ele era, imediatamente quis entrar para ter certeza de que ela estava bem. Foi nesse momento que Rush gritou: olha para o seu pai, olha para ele. E então ele atirou no pai da Megan. Então Rush virou o cano da arma e apontou direto para Megan, que estava segurando as meninas. Megan virou a cabeça delas para longe de Rush para que não pudessem ver o que estava acontecendo, mas ele abriu fogo. Ambas as bebês, que estavam chorando de terror, foram atingidas na parte de trás da cabeça e o choro delas parou instantaneamente. Megan foi atingida um total de 7 vezes no rosto, no pulso, no abdômen e na perna. Mesmo depois de tudo isso, Megan ainda estava viva, mas ela precisava fingir que estava morta porque sabia que Rush voltaria para atacá-la se achasse que ela ainda estava viva. Então foi isso que ela fez até que Rush saiu da casa e virou o AR-15 contra si mesmo. A melhor amiga de Megan escapou durante toda a aprovação. Depois que Rush matou todo mundo, inclusive ele mesmo, Megan teve que rastejar pelo sangue que estava no chão até o pai dela, que ainda lutava para sobreviver. O pai dela conseguiu falar com ela e dizer o quanto a amava. Ele também disse que ele e as filhinhas dela iriam cuidar dela e do resto da família lá do céu. Ele também pediu que Megan dissesse ao irmão gêmeo o quanto o amava. Megan chegou a deitar sobre o pai dela na tentativa de estancar o sangramento intenso, mas infelizmente era demais, e ele também acabou falecendo depois. Mesmo depois de levar 7 tiros, Megan conseguiu pegar o celular do pai dela e ligar para o 911, e felizmente a amiga dela que estava na casa já tinha conseguido escapar, foi até a casa de um vizinho e também ligou para o 911. Megan foi rapidamente levada para o hospital Wolf Health Jacksonville. Quando chegou ao hospital, ela quase morreu devido à perda de sangue. Após 5 cirurgias que salvaram sua vida e quase morrer de hemorragia 3 vezes, Megan afirma que o trauma emocional por si só já deveria ter sido fatal. De alguma forma, ela sobreviveu a 7 tiros, incluindo um no olho. E além de tudo isso, ela perdeu o pai e suas preciosas filhinhas. Rush queria destruir a vida de Megan e fazer com que ela assistisse tudo ser destruído. Nada é mais maligno que isso. Sim, agora, senhora. Ele também atirou em si mesmo. Stephen Green diz que a amiga de Megan Hyatt já estava no telefone com o 911 quando ela tocou a campainha dele. Ouvi minha amiga gritando enquanto o pai dela colocava coisas na caminhonete. E ele ouviu ela gritando, então entrou. E eu ouvi ela gritar: pai, não entra aqui. E então os tiros foram disparados e eu vi o pai dela cair. Cercada pelos corpos de seus entes queridos, Megan Hyatt conseguiu chegar até um telefone e ligar para o 911. Meu ex-namorado atirou em mim, nos meus gêmeos, no meu pai e na minha melhor amiga. Por favor, venham. Meu pai estava lá, sangrando muito, sangrando sem parar. E acho que os pais da minha melhor amiga também estavam sangrando. E meus filhos estão mortos. É possível ouvir a chegada da polícia enquanto ela fala ao telefone com o 911. Senhora. Estamos bem aqui no Revolução ou Todo Mundo de novo. A dor emocional deve ter sido simplesmente insuportável. Ele fez ela assistir enquanto atirava no pai dela e nas filhinhas dela. E além de todo esse trauma, os médicos disseram para Megan que ela provavelmente nunca mais andaria. Mas depois de meses de prática, Megan conseguiu aprender a andar novamente. Pronto, terminamos. Megan diz que perdeu 1/3 do fígado, seus rins foram danificados, ela perdeu parte do pâncreas e parte da vesícula biliar. Ela perdeu parte do intestino grosso e delgado, e o cólon teve de ser desviado. Desde então, ela passou por mais de 25 cirurgias, a maioria delas na perna.
Ela perdeu o olho esquerdo e agora usa prótese ocular. Então, por meses após esse incidente, a família de Rush assediou e menosprezou Megan, o que é inacreditável. Ele matou suas filhinhas. O quê? Várias vítimas de Rush questionaram se as autoridades sabiam sobre o passado violento de Rush, incluindo a Marinha dos Estados Unidos. E, se sim, será que eles não poderiam ter feito mais para evitar esse horror absoluto que aconteceu naquele novembro? A Marinha informou que ele recebeu aconselhamento e fez o curso de intervenção para agressores, que, como mencionei, não era longo. Então, qual o real efeito disso? Uma porta-voz da Marinha disse que o comando de Rush na Marinha tomou as medidas administrativas apropriadas quando foi notificado sobre os incidentes em 2013 e 2014. Megan acha que a Marinha dos Estados Unidos poderia ter feito mais para evitar a tragédia e processou a instituição. Ela questionou por que ninguém havia chamado a polícia quando claramente ouviram Rush ao telefone dizendo que ia matar Megan, pois Megan ouviu pessoas ao fundo dizendo para Rush desligar o telefone. O processo de Megan pedia indenização por dor e sofrimento, além de cobrir suas despesas médicas. Megan sabia do plantão dele e, assim, sentiu-se segura para arrumar suas coisas e sair. Mas ela quer saber por que, quando ele deixou seu posto de trabalho naquele dia sem aprovação, antes do fim do turno, ninguém ligou para avisá-la. Mas ninguém o impediu naquele dia e ninguém havia impedido Rush antes, apesar de todos os sinais de alerta que ele apresentava. Infelizmente, o processo de Megan e uma versão emendada do processo foram ambos rejeitados. Na resposta do tribunal para Megan Hyatt contra os Estados Unidos da América, a explicação inclui o seguinte: o princípio geral na Flórida é que uma parte não tem obrigação legal de controlar a conduta de uma terceira pessoa para impedir que essa pessoa cause dano a outra. Megan decidiu não recorrer. Megan Hyatt, que agora vive com Tia Petit, aconselha outras pessoas que estão em situações semelhantes a saírem agora. Esvazie sua conta bancária. Não se preocupe com suas coisas, apenas saia de lá. Você pode comprar uma TV nova. Você pode comprar um colchão novo. Não se preocupe com essas coisas. E graças a muitas doações generosas, Megan conseguiu enterrar Hayden e Caden em belos caixões brancos ao lado do avô deles, Travis Hyatt, no cemitério Ponte Verda, em Palm Valley, Flórida. Os funerais deles ocorreram na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em St. John's, Flórida. Megan agora visita o cemitério onde elas estão enterradas o tempo todo e senta para ler para as meninas. Mas ela diz que é tão triste que nunca vai poder dar a primeira colherada de cereal de arroz para elas, ou nunca vai poder ouvir o primeiro mamãe ou a primeira risada. Desde então, Megan passou a defender vítimas de violência doméstica, alertando que o abuso não precisa ser físico e outros tipos podem evoluir para a agressão física. Ela tem forte presença nas redes sociais, ajuda outras pessoas e faz questão de garantir diariamente que suas filhas e seu pai nunca sejam esquecidos. Mude este livro. Bem, nesse caso, por que eu simplesmente não pego meu VED? Porque vai dar certo. Você sabe o que está acontecendo? Bem, obrigada por ouvir toda a história de Hayden e Caden hoje, junto com o resto da família deles. Por que Rush não foi dispensado das Forças Armadas após incidentes anteriores? Ele só recebeu uma advertência leve, com liberdade condicional e um curso de 1 hora sobre violência doméstica. Os crimes que ele cometeu antes não eram infrações leves. Ele quase matou outra mulher. Ele não deveria estar lá. E como alguém pode matar seus bebês recém-nascidos e indefesos só para se vingar da mãe deles? É uma das coisas mais vis e cruéis que já ouvi. Megan é uma mulher extremamente forte e incrível. Se eu fosse ela, não conseguiria fazer isso. Agora, ela até está ajudando outras pessoas, o que é incrível. 16 horas, 48 minutos, 15 segundos. Pressing no, Meu nome é May Molly. Encontrei minha filha desmaiada. Como está sua filha? O carro chegou. Eu a amava e só.
Amora Bain Carson nasceu em 12 de novembro de 2007, filha de sua mãe, Jessica Carson, e de seu pai, Arlene Mutina. De acordo com a família, ela era uma criança feliz, cheia de vida e nunca chorava. O pai da menina só a viu 2 vezes em sua vida curta, pois servia nas Forças Armadas no exterior. Jessica, mãe de Amora, era adolescente e ainda cursava o ensino médio quando começou a namorar Blaine Keith Milam, logo após descobrir a gravidez de Amora. Jessica conheceu Blaine online e logo começaram a namorar. Na noite do baile de formatura dela, ficaram noivos e pouco depois passaram a morar juntos. O casal parecia feliz e todos diziam que Blaine tratava Amora como filha. Então, na manhã de 2 de dezembro de 2008, a polícia recebeu uma ligação muito desesperada de Blaine dizendo que tinha encontrado a menina de 13 meses morta. 48 minutos. 15 segundos. Brisking Novi, Meu nome é minha mãe. Minha filha, acabei de encontrá-la morta. Como está sua filha? O carrinho apareceu. 13 meses de idade. Certo, vou te conectar com o serviço de ambulância, tudo bem? Senhora, vamos tentar a reanimação cardiopulmonar, tudo bem? 51 minutos e 20 segundos. Jantar. Jantar às cegas, Murray. Você está aí? Sim. Vocês e Stalin não está ajudando ela em nada. Se ele não fizer isso, ponha o telefone no chão, pegue o bebê e traga ela para o telefone. Quando os socorristas chegaram à casa no condado de Russ, Texas, 20 minutos depois, encontraram uma cena aterrorizante. Amora estava deitada inconsciente perto de um buraco no chão do banheiro, que estava sendo reformado. Havia manchas de sangue por toda parte e o corpo da pequena estava duro e rígido. Ela estava completamente espancada, com pelo menos 18 costelas quebradas, inúmeras escoriações e 24 marcas de mordidas humanas que cobriam seu rosto e corpo. Ela tinha marcas circulares pelo corpo, aparentemente causadas por uma lata de Coca-Cola. Quando uma autópsia foi realizada posteriormente, foi descoberto que Amora também havia sofrido abuso sexual brutal com um objeto contundente e de forma tão violenta em ambos os orifícios que eles acabaram se unindo em um só. Ela tinha várias fraturas no crânio que se encaixavam como um quebra-cabeça. O cérebro e o fígado de Amora estavam rasgados. Ela apresentava fraturas em espiral no braço e perna, costelas quebradas e lacerações na parte de baixo da língua. A morte dela foi considerada homicídio, possivelmente por traumatismo e estrangulamento. No entanto, a garotinha tinha tantos ferimentos graves que não foi possível determinar exatamente qual deles causou sua morte. O perito forense disse que nunca tinha visto ferimentos tão horríveis em uma criança antes. E, curiosamente, a pequena Amora não tinha ferimentos anteriores. Era como se essa fosse a primeira vez que ela tivesse sido atacada. No trailer onde a menina morava, a polícia encontrou manchas de sangue nas paredes de um quarto. Eles também encontraram roupas de cama e roupas de bebê ensanguentadas, uma fralda e lenços umedecidos manchados de sangue. Um tubo de Astroglide e um par de jeans com manchas de sangue também foram encontrados. E depois foi determinado que esse sangue pertencia a Amora. Inicialmente, nos disseram que o crime havia ocorrido em, na falta de um termo melhor, um quarto da frente logo ao lado da sala de estar ali na casa. E eles chegaram até a usar um pouco de sangue falso, por assim dizer. E você sabe, estamos chegando na época do Halloween agora. Estamos acostumados com sangue falso e tudo isso. Mas eles tinham... uma encenação. Crime. Era uma cena de crime encenada. E nós... por não haver termo melhor, caímos nisso. Ali focamos nossa investigação e esforço. À medida que avançamos na investigação e trouxemos essas outras pessoas e investigadores de outras agências, eles descobriram a verdadeira cena do crime, que ficava em um quarto nos fundos, em outra parte da casa. A polícia prendeu Jessica Carson, de 18 anos, e Blaine Milam, de 20 anos, e os acusou de homicídio em primeiro grau. Ambos negaram saber o que havia acontecido com Amora e, em vez disso, sugeriram que ela havia morrido em decorrência de um acidente de carro que tinha sofrido no dia anterior. Pressionados por mais respostas, alegaram que o cachorro da família atacou a bebê de 13 meses. Essa história mudou mais uma vez, porém,
e Blaine chegou ao ponto de fornecer nomes de suspeitos aos policiais e disse que quem tivesse machucado sua filha deveria ser enforcado. Ele contou aos detetives que ele e Jessica subiram a estrada para falar com Clark, para quem faria um trabalho. Eles tinham saído por cerca de 1 hora e, quando voltaram, encontraram Amora no banheiro, inconsciente. Ela estava dentro do buraco no chão, e, de acordo com Blaine, ela tinha um círculo de sangue ao redor da boca, e parecia que tinha mastigado o isolamento. Mas Jessica tinha uma história muito diferente e bastante inacreditável para contar aos investigadores. Ela disse que seu namorado contou que Amora foi possuída por um demônio e, sob esse controle, ela mesma se bateu na cabeça com um martelo. A mãe insistiu que Blaine amava sua filha e nunca teria machucado ela. Enquanto Jessica estava inicialmente chorando e agindo de forma muito angustiada, de acordo com os detetives, houve uma mudança muito repentina em seu comportamento. E ela até começou a se referir a Amora como aquele bebê. Me conte só para começar o que aconteceu esta manhã. A que horas você decidiu ir até a propriedade? Então nós descemos até a propriedade e não planejávamos ficar lá por muito tempo, mas acabamos começando a conversar sobre todos os detalhes do trailer e tudo mais. Blaine ficou chateado por você ter tido o bebê? Isso prejudicou a vida dela toda? Ele amava aquele bebezinho. Por que ele machucaria ela? Hã? Por que ele machucaria ela? Ele não faria isso. Então por que ele mentiria para mim? Hã? Por que ele mentiria para mim? Ele disse que você se formou com honras na Longview High School. Você é muito inteligente. Vocês ficaram juntos hoje de manhã por cerca de 1 hora, 1 hora e meia, e as versões de vocês não coincidem. Um de vocês ou ambos estão mentindo para mim. É hora de me contar a verdade sobre o que aconteceu. Vamos falar tudo. Essa é a única maneira de isso ficar certo. É pra gente colocar tudo pra fora. Então agora só me conta o que aconteceu. Eu nunca ouvi isso, querida. Me conta o que aconteceu. Nenhum dos dois. Me conta o que aconteceu. Ele ama aquele bebezinho. Só me diga a verdade do que aconteceu. Vamos comer isso pra você tirar esse peso do peito. Se não fizer, isso vai te consumir por dentro. Isso vai te consumir por dentro. Não, Me conte o que aconteceu. Eu poderia contar, mas você não acreditaria. Eu vou acreditar em você. Não, você não vai. Vou acreditar em você, prometo. Se você acreditar, nenhum dos outros policiais vai. Eles estão me assustando. E agora isso ficou ainda mais intenso. E então eu disse, ok, bem, não podemos, fazer um exorcismo ou algo assim pra nos livrarmos disso. Blaine saiu de novo e perguntei por que ele entrou correndo em casa gritando amor. E ele disse, Deus me disse que ela pegou aquele martelo e estava se batendo na cabeça, e aquelas marcas na cabeça dela eram, eu acho, daquele martelo, onde ela estava se batendo, ou aquele demônio estava se batendo na cabeça. Agora, Jessica sempre foi conhecida por ser uma mãe amorosa que cuidava muito bem da filha, mas ela mudou logo depois que conheceu Blaine. A garota que antes era bem arrumada e extrovertida, logo começou a não se importar mais com a aparência e foi ficando cada vez mais retraída. Isso provavelmente se devia ao fato de que Blaine estava se tornando cada vez mais violento, manipulador e controlador com ela. Ele havia se tornado tão controlador que invadia as contas de redes sociais de Jessica e a fazia ir trabalhar com ele todos os dias para poder vigiá-la. Em outubro de 2008, Jessica já havia cortado a comunicação com praticamente todos os familiares e amigos. Ela também nunca saía de casa, a não ser para ir a algum lugar com ele. O chefe de Blaine dizia que ele tinha sérios problemas de controle e um pavio muito curto. Ele tentou dizer a Blaine que estava sendo controlador e que Jessica provavelmente o deixaria se continuasse assim. Mas a resposta de Blaine foi que, com o bebê, não parecia que ele e Jessica realmente teriam um futuro juntos de qualquer forma. Uma vez, a amiga de Jessica, Crystal, visitava o trailer e ficou dentro com Amora, enquanto Jessica e Blaine discutiam do lado de fora. Blaine estava com uma arma e ameaçava se machucar enquanto Jessica tentava acalmá-lo. Logo, a amiga ouviu um tiro e Jessica explicou que ele tinha disparado a arma no assoalho do carro dela enquanto ela tentava impedi-lo de ir embora. Segundo Shirley, mãe de Blaine, ele deixou de amadurecer emocionalmente aos 12 anos.
Ela também relatou depois que Blaine voltou a ter problemas intermitentes com metanfetamina logo após a morte do pai. Blaine também tinha antecedentes criminais. Em março de 2007, ele invadiu uma casa e mexeu nos pertences muito pessoais de uma menina de 11 anos. Depois, ele recortou fotos de uma revista adulta e deixou mensagens nelas para a menina, dizendo que gostaria de praticar esses atos nela. Por isso, ele foi acusado de crime grave de segundo grau, aliciamento de menor. E em agosto de 2008, Blaine foi condenado a 180 dias de prisão. Se ele tivesse cumprido toda a pena, teria ficado lá até fevereiro de 2009, mas, em vez disso, ele cumpriu apenas 48 dias. Após ser libertado, Blaine deveria se registrar como infrator, mas não fez isso nem informou ao tribunal seu novo endereço, fazendo com que perdessem contato. Após a morte do pai de Blaine em setembro de 2008, ele e Jessica compraram um tabuleiro Ouija para tentar contatar tanto ele quanto o pai de Jessica, que se suicidou quando ela tinha 10 anos. Durante esse período, o tabuleiro afirmou que a mãe de Jessica foi quem matou seu pai. Isso fez com que ela cortasse toda a comunicação com a mãe. Na mesma época, Blaine e Jessica passaram a acreditar que seu apartamento estava assombrado por espíritos malignos. Então eles se mudaram e foram morar no trailer da mãe de Blaine que ficava em Tatum. Quando saíram do apartamento, o proprietário disse que estava imundo e parecia que o casal destruiu tudo de propósito. Até deixaram a geladeira aberta com comida apodrecendo. Além disso, encontraram uma faca na caixa do vaso sanitário e uma lâmpada usada para fumar metanfetamina. Logo após se mudarem para o trailer da mãe dele, Jessica notou que Blaine agia diferente. As expressões e o tom de voz dele estavam estranhos, convencendo-a de que ele estava possuído por um demônio. Ao ser confrontado, ele admitiu, mas culpou Jessica, alegando que era pelas mentiras dela. Blaine também afirmou que o demônio lhe deu o poder de falar com Deus. E o tabuleiro Ouija também lhe deu poderes especiais. Logo, Jessica parou de questionar seu noivo depois que ele disse a ela que Deus dizia que havia coisas que ela não precisava saber naquele momento. Mas mesmo quando Blaine estava passando por esses supostos momentos de possessão, Jessica insistia que ele continuava sendo carinhoso e amoroso com Amora. Então, quando a mãe de Blaine, que também morava na casa, foi ficar com um parente por alguns dias, tudo mudou. Na manhã de 1º de dezembro de 2008, Blaine acordou Jessica e disse que Amora estava andando pela casa. Portanto, ela só podia estar possuída por um demônio. Porque, segundo ele, ela era muito nova para andar. Ele afirmou que isso tinha acontecido porque Jessica havia mentido para ele e agora Deus estava bravo. Ele havia possuído Amora com um demônio. Quando Jessica perguntou o que fazer, Blaine sugeriu um exorcismo. No início, pensaram em contratar um padre para o ritual, mas estavam sem dinheiro. Assim, Blaine decidiu fazer o exorcismo por conta própria. Ele levou Amora para o quarto dos fundos e Jessica ficou na outra sala vendo TV. De acordo com a mãe, ela podia ouvir gritos horríveis vindos da filha, mas simplesmente deixou continuar. Após um tempo, ela resolveu ver o que ocorria. Ao entrar no quarto, Blaine contou que Amora havia saído correndo. Jessica descobriu que a menina estava escondida debaixo da cama e disse a Blaine onde ela estava antes dele pedir que ela saísse do quarto. Jessica afirmou que quando viu sua filha, ela parecia bem. O exorcismo de Amora continuou até a manhã seguinte. Blaine interrompeu o processo em um momento para dar uma passada rápida no Walmart. Jessica foi com ele, deixando Amora sozinha em casa. O casal foi a uma loja de penhores para penhorar uma motosserra na manhã de 2 de dezembro. E depois, Jessica comprou cigarros em um posto com o dinheiro recebido. Tudo isso enquanto Amora já estava morta. Jessica contou aos detetives que sua filha tinha mordido Blaine tão forte que chegou a sangrar e que a garotinha estava agindo como o Chucky ou algo saído de cemitério maldito. Nas palavras dela, o menino morre no final e volta todo maligno e tal. Chocantemente, Blaine chegou a tirar fotos de Amora durante o ataque e enviou para Jessica. Segundo ela, um dos olhos da filha estava totalmente puxado para baixo e deformado. Jessica também admitiu que viu a cabeça deformada de Amora depois de ouvir alguns barulhos altos vindos do outro cômodo. Quando os gritos da filha ficavam altos demais, ela simplesmente aumentava o volume da televisão. Em um momento, Jessica disse: "Eu ouvi o demônio gritar e berrar."
e ela preferia que a filha fosse para o céu agora do que passar a vida com Satanás tendo sua alma. Os investigadores constataram que, em 2 de dezembro, por volta das 9h30, Blaine ligou para sua irmã Teresa e disse que Amora estava morta. No entanto, ele só ligou para o 911 mais de 1 hora depois. No dia 13 de dezembro, essa mesma irmã visitou Blaine na cadeia e ele pediu para ela se livrar de provas que estavam debaixo do trailer. Ela contatou o detetive do caso e a polícia recuperou uma sacola plástica com uma chave inglesa sob um buraco no chão do banheiro. Testes forenses posteriormente determinaram que havia tanto o Astroglide quanto o DNA de Amora na ferramenta. Agora, mesmo que Jessica tenha colocado toda a culpa em seu noivo pela morte de Amora, ela estava mais envolvida do que fez parecer, já que pelo menos uma das marcas de mordida no corpo da menina correspondia à sua arcada dentária. Além disso, a polícia achou a base da cadeirinha de Amora na entrada da garagem. Ela havia sido retirada do carro de Jessica, como se ela soubesse que sua filha nunca mais andaria ali. A mãe de uma das amigas de Jessica, chamada Lisa, diria que ela sempre foi doce, extrovertida, espontânea e engraçada. Mas quando ela e Blaine foram visitá-la no outono de 2008, houve uma mudança drástica no comportamento de Jessica. Ela estava estranha e vazia, como se estivesse oca. Lisa disse que olhar nos olhos dela era como olhar para um espaço escuro. Enquanto Blaine estava preso, uma enfermeira da prisão chamada Shirley Broyles foi chamada à cela dele. Ela o encontrou chorando e ele pediu para falar com os detetives, então disse para Shirley: "Eu vou confessar, fui eu quem fiz isso. Dona Shirley, o Blaine que você conhece não fez isso. Meu pai disse para eu ser homem e tenho lido a Bíblia. Por favor, diga para Jessica que eu a amo." Blaine Milam e Jessica Carson seriam julgados separadamente e, nos julgamentos, alegaram não ter intenção de matar Amora. Ambos se declararam inocentes por insanidade mental, mas as defesas foram rejeitadas, e Blaine foi condenado por assassinato e sentenciado à morte. Jessica foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Desde então, Blaine já teve sua data de execução marcada 2 vezes, mas recebeu uma suspensão da execução em ambas as ocasiões. Seus apoiadores, sim, por mais perturbador que pareça, argumentaram que ele não deveria ser executado por causa de suas deficiências mentais. Pouco depois de sua morte, Amora Carson, de 13 meses, foi sepultada no Rosewood Park Cemetery, em Longwood, Texas. Bem, obrigada por ouvirem a história da Amora hoje. Esse deve ser um dos ataques mais brutais contra uma criança que eu já li sobre. Que psicopata completo e realmente um ser humano abominável esse Blaine é. E pensar que a mãe dela simplesmente ficou sentada o tempo todo, aumentando o volume da TV cada vez mais enquanto sua filhinha chorava pedindo ajuda. Repugnante, absolutamente repugnante. Serenity Jade Reed nasceu em 1º de setembro de 2012 em Richland, Washington, filha de Jennifer Reed e James Reed. Serenity era a alegria da mãe, uma bebê feliz, animada e falante. Ela vivia sorrindo e gostava de conhecer gente nova. A garotinha observava as pessoas e as coisas por muito tempo para lembrar de cada detalhe. Ela trazia um sorriso e algo especial para cada pessoa que encontrava. Serenity também tinha uma irmã e 2 irmãos. Os pais de Serenity, James e Jennifer, se separaram pouco depois que ela nasceu, e sua mãe ficou com a guarda total. Logo, Jennifer conheceu um homem chamado José Aguilar. Depois de cerca de 4 meses de namoro, ele se mudou para a casa que Jennifer dividia com seus filhos na Log Lane, em Richland, em abril de 2013. Na noite de 6 de junho de 2013, Jennifer deixou a pequena Serenity sob os cuidados de José enquanto ela saiu para lavar roupa e depois pegar algumas coisas no Walmart. Não era a primeira vez que a mãe fazia isso e ela não demonstrava preocupação. Quando ela voltou para casa mais tarde naquela noite, por volta das 21 e tudo parecia bem, José acabou perguntando para Jennifer se ela queria fazer sexo, mas depois que ela disse não, ele falou que iria se satisfazer sozinho, então foi ao banheiro e voltou cerca de 30 minutos depois. Pouco tempo depois, o casal adormeceu. Então Jennifer acordou por volta das 3h da manhã e percebeu que José não estava na cama ao lado dela. Ela não se preocupou, apenas se virou e voltou a dormir.
Na manhã seguinte, quando a mãe foi ver a pequena Serenity no berço, percebeu que ela estava roxa, fria e não respirava. Ela imediatamente ligou para o 911 e, enquanto Jennifer aguardava a chegada dos serviços de emergência, percebeu que José havia sumido. Junto com ele, o carro dela e um dinheiro que ela guardava em casa também haviam sumido. Após ser levada às pressas para um hospital próximo, a pequena Serenity foi declarada morta. Mais tarde, uma patologista forense constatou que o bebê morreu por traumatismo craniano. Ela apresentava 2 fraturas distintas no crânio. Uma dessas fraturas, segundo relatos, tinha tamanho parecido com a boca de uma garrafa de cerveja achada na casa. Os investigadores também encontraram sangue na fralda de Serenity e descobriram que a criança havia sofrido um trauma grave na vagina. A morte dela foi claramente um homicídio. Na tentativa de localizar José, a polícia ligou para o celular dele e ele atendeu, dizendo que realmente cuidou de Serenity por algumas horas na noite anterior. Ele disse a eles que estava deitado no chão da sala com o bebê. Depois colocou ela no sofá e saiu do cômodo. Mas foi só por um momento quando de repente ele ouviu um baque. Quando voltou para o cômodo, percebeu que Serenity tinha caído no chão. Segundo ele, porém, ele a examinou e ela não tinha hematomas. Mas com base no que a autópsia revelou, não havia como Serenity ter sofrido os ferimentos que tinha apenas por ter caído do sofá. José também, a princípio, acabou admitindo que havia abusado da pequena Serenity, mas depois mudou sua versão e disse que não tinha feito nada disso naquela noite. José disse à polícia que agora estava no Oregon, mas depois concordou em voltar. Mas sem confiar nele, a polícia obteve um mandado de busca para rastrear seu celular e acabou encontrando-o em uma estação de ônibus Greyhound em Barstow, Califórnia, onde ele acabou sendo preso. Eles achavam que ele ia para o México antes de ser detido. José Aguilar foi acusado de homicídio culposo em 1º grau pelo assassinato de Serenity e ficou detido no centro de detenção West Valley, em Rancho Cucamonga, Califórnia. Embora essas acusações mais tarde tenham sido agravadas para homicídio em 2º grau e estupro de uma criança. Acabou sendo descoberto que José já tinha antecedentes criminais quando começou a namorar a mãe de Serenity, Jennifer. Na verdade, ele já tinha sido condenado por crime sexual. Apesar da mãe ter verificado os antecedentes dele, nunca apareceu que ele tinha condenação por crime sexual. Isso porque José supostamente era classificado como infrator sexual de nível 1 e, portanto, considerado não tão perigoso. Ele tinha em seu histórico um crime envolvendo atos libidinosos com uma vítima incapaz de consentir em 1998, além de uma agressão de 2º grau e 2 vezes em que deixou de se registrar como infrator sexual. Quando chegou a hora de José enfrentar sua punição, ele se declarou culpado das acusações de homicídio em 2º grau e apresentou uma declaração do tipo Alfred na acusação de estupro de 1º grau de uma criança. Ele foi condenado à prisão perpétua, podendo solicitar liberdade condicional após 40 anos. José assumiu a responsabilidade por suas ações e disse carregar o peso do que ocorreu com a pequena Serenity, como deveria. Em uma declaração que fez perante o tribunal, ele disse: "Eu não sei por que não fiz as coisas certas. Todos os dias sinto tristeza por Serenity e sua família. Meu coração dói. Mas mesmo tendo aceitado a responsabilidade por ter matado Serenity, José ainda mentiria sobre como a morte dela aconteceu. Ele confessou que estava muito embriagado na noite em que matou a garotinha. De acordo com ele, ele estava dançando e girando em círculos enquanto segurava ela nos braços. Mas isso fez com que Serenity começasse a vomitar, e ele ficou assustado, então a jogou para cima. Ela então bateu na parede e no chão. De acordo com ele, ele achou que ela ficaria bem, mas no dia seguinte percebeu que não estava. José ainda insistiu que não abusou dela, porém. José continuou dizendo que saiu de casa ainda bêbado. Mesmo sem saber dos ferimentos de Serenity, ele tinha um pressentimento terrível. Uma especialista médica diria que o que eles acreditavam que realmente aconteceu foi que José abusou de Serenity. E quando ela começou a chorar, ele entrou em pânico, com medo de ser descoberto. Então ele pegou a menininha e a jogou contra a parede, possivelmente 2 vezes. A avó de Serenity, Kathy Inglis, segurou uma foto da menininha durante a audiência e disse: "Eu vou olhar para ela todos os dias, e ela sorri para mim e tenta me confortar, mas eu nunca vou tê-la de volta. Eu não acho que José deveria voltar à sociedade nunca mais." James Reedy, o pai de Serenity, disse ao tribunal que José não tinha respeito pela família nem pela vida.
Ele continuou dizendo: passei por uma dor e um trauma para os quais nada poderia ter me preparado, nem a nós para isso. Ele continuou dizendo: passei por uma dor e um trauma para os quais nada poderia ter me preparado, nem a nós para isso. Serenity era o presente mais precioso que a vida poderia oferecer. O funeral de Serenity Reedy foi realizado em 1º de outubro de 2013 na Igreja Cristo Rei. Ela foi então enterrada no Sunset Memorial Gardens, em Richland, Washington. Bem, obrigada por ouvir a história da Serenity hoje. Se a mãe da Serenity realmente verificou os antecedentes do José e nada apareceu, isso é absolutamente horrível. Ele ainda era um criminoso sexual, mas só porque a lei o considerou menos perigoso, todo o resto ficou no escuro. E como resultado dessa aparente brecha para agressores, a pobre pequena Serenity de 9 meses infelizmente perdeu a vida. 2 oficiais de justiça entraram em um apartamento no centro de Detroit para despejar o inquilino por falta de pagamento do aluguel. Ao retirarem os pertences dela do apartamento, logo notaram que o freezer estava bem mais pesado que o normal. Quando abriram o freezer, ficaram chocadas com o que viram. No dia 24 de março de 2015, Mitchell Blair, de 35 anos, recebeu uma notificação de despejo do seu apartamento. Ela estava devendo $2.206 de aluguel. Ela e os 4 filhos viviam em um apartamento no conjunto Martin Luther King, no centro de Detroit. Michelle deixou de pagar o aluguel por dificuldade em manter emprego e recorria à família pedindo dinheiro. A família dela dizia: vá arrumar um emprego ou volte a estudar, melhore de vida, tenha uma carreira. Michelle não queria fazer nada disso, por isso ficou devendo aluguel. Ela recebia assistência social do governo. No entanto, ela já havia dito no primeiro interrogatório policial com que frequência bebia. Por isso, acredito que boa parte desse dinheiro foi gasto com álcool. Quando a ordem de despejo foi entregue, Michelle estava alguns apartamentos adiante cuidando dos filhos dos vizinhos. Como ela não estava lá, a equipe de despejo entrou e removeu os pertences dela e dos filhos do apartamento. Quando a equipe de despejo entrou na casa, ela estava quase inabitável. Havia lixo por toda parte, restos de comida, sujeira. Era nojento, não era lugar para criar crianças. Quando começaram a tirar as coisas, encontraram um grande freezer independente que estava extra pesado. Quando foram olhar dentro dele, o que encontraram foi horrível. Eram os corpos não de uma, mas de 2 crianças. 2 dos 4 filhos de Michelle Blair estavam mortos dentro de um freezer que ela mantinha em seu apartamento. Michelle foi imediatamente presa e levada para interrogatório. Ela foi formalmente acusada de 4 acusações de abuso infantil em 1º grau e uma de abuso infantil em 1º grau cometido na presença de outra criança. Ela também enfrentou 2 acusações de assassinato e teve fiança de $1 milhão. Um dos corpos que foi encontrado no freezer era o de Stony Blair, filha de Michelle. Ela tinha apenas 13 anos na época de sua morte. Stony nasceu em 8 de junho de 1999 e seu apelido era Ursinha de Mel. Ela tinha uma personalidade muito animada e dizem que ela simplesmente amava balões. Eles sempre faziam ela sorrir. A outra criança encontrada era Stephen Barry, que tinha 9 anos quando morreu. O aniversário de Stephen Barry era 20 de junho de 2004. O apelido dele era Pequeno Homem. Infelizmente, não encontrei muito mais informações sobre Stephen ou quem ele realmente era. Seus corpinhos levaram 3 dias inteiros para descongelar antes que o médico legista pudesse realizar as autópsias. Após as autópsias, concluiu-se que as 2 crianças morreram por traumatismo causado por objeto contundente. E Stephen também tinha muitas lesões térmicas. Ambas as crianças tinham cicatrizes na parte interna da boca, o que indicava que ambas haviam sido esbofeteadas e socadas várias vezes. Stephen faleceu em 30 de agosto de 2012 e Stony em 25 de maio de 2013. Quando Michelle foi levada para interrogatório, ela admitiu que fez isso com seus filhos. E aqui está o que ela disse que aconteceu. Ela contou aos investigadores que, em agosto de 2012, descobriu seu filho, Matthew, simulando atos sexuais com uma boneca. Ela perguntou por que ele fazia aquilo e se já haviam feito isso com ele.
Primeiro disse que não, mas depois mudou para sim. Stephen fez isso comigo. Ela disse que Matthew contou a ela que o abuso já acontecia há anos. Lembre-se, Michelle não tinha emprego e educava as crianças em casa. Então, as chances disso acontecer, embora não sejam zero, também são muito improváveis. E se fossem verdadeiras essas alegações, as crianças aprendem esse tipo de coisa em algum lugar? Então, como mãe, eu sinto que você provavelmente é responsável se algo assim está acontecendo. Bem, se você deixa isso acontecer por anos sem saber, quero dizer, isso parece muito improvável. Michelle então confrontou Stephen, que supostamente acabou confessando o abuso, mas isso só aconteceu depois que ele inicialmente negou. Michelle disse que ficou furiosa com isso. Quando era criança, ela também foi abusada sexualmente. Isso a deixou ainda mais irritada. Nesse momento, Michelle disse que começou a socar Stephen repetidamente. Depois disso, ela disse que ligou a água fervendo e mergulhou os pés dele nela. Além disso, ela também fez outras coisas depravadas com ele. Ela o estrangulou com um cinto. Ela queimou os órgãos genitais dele com água fervendo várias vezes. E ela o forçou a beber Windex. Ela queria que ele confessasse o que tinha feito com Matthew. Ela disse que ele começou a confessar. No entanto, isso provavelmente foi uma tentativa dele para não continuar apanhando. Ele pensou que, se confessasse, ela pararia. É a única coisa que ele pode fazer agora, não é? Os outros irmãos afirmam ter presenciado tudo isso acontecendo com Stephen. Michelle colocava sacos plásticos sobre a cabeça de Stephen. E quando ele tentava rasgar os sacos para respirar, Michelle usava sacos de lixo mais resistentes e os colocava sobre o rosto dele, para que fossem ainda mais fortes e ele não conseguisse rasgá-los. Ela o sufocava até ele desmaiar e depois o acordava com tapas, como relata, para que apanhasse ainda mais, tenho certeza. Michelle contou que após 4 ou 5 dias, Stephen não suportou mais. Na última noite dele, ele disse que precisava usar o banheiro e então entrou no banheiro e disse: "Não, não preciso." Depois disse: "Sinto que vou passar mal, mas não passou mal." Ele então foi e se deitou na cama, onde Michelle entrou e ofereceu a ele um ensopado de carne. Quando ele se recusou a comer, ela o alimentou à força. Na manhã seguinte, ela o encontrou inconsciente, com vômito ao redor dele. Michelle diz que ela ia se entregar para a polícia nesse momento, mas de alguma forma seu filho mais novo, Mateus, a convenceu a não fazer isso. Ela é uma mulher adulta e uma criança pequena a convenceu. Não, não faça isso. Eu duvido muito disso. Então, em vez disso, ela decidiu pegar o cobertor com desenho de macaco favorito do Estevão no quarto dele e enrolar o corpo dele nele. Ela o colocou no freezer da sala de estar da família. 9 meses depois, em maio de 2013, Michelle diz que descobriu que sua filha Stone também estava abusando sexualmente do Mateus. E ela também disse que tinha um problema com os outros 2 irmãos. Como resultado, Michelle decidiu que iria começar a privar Stone de comida. Ela fez isso por um período de 2 semanas, dando para Stone apenas uma tigela de mingau de aveia por dia, quando muito. Ela também admitiu ter espancado Stone com uma vara de madeira azul até que ela ficasse com calombos por toda a cabeça. Ela disse que também jogou água fervendo nela, assim como já tinha feito com Stephen antes. Ela diz que seu filho mais novo, Matthew, afirmou que Stone estava pegando seus absorventes menstruais e os espremendo na boca dele. Isso parece algo que só Michelle seria capaz de imaginar pessoalmente. Depois de semanas de fome, no dia 25 de maio, Michelle foi até o quarto de Stone, onde ela começou a estrangular Stone com uma camiseta preta. Quando percebeu que Stone ainda estava viva, ela colocou um saco plástico sobre sua cabeça. Ela sufocou Stone várias vezes. No entanto, no final, a morte de Stone foi causada por trauma por impacto contundente. Ela então pegou o corpo de Stone e, com a ajuda de sua filha mais velha, colocou o corpo de Stone no freezer também, bem em cima de Stevens. Ela disse depois no tribunal que realmente quis matar Stone e que faria tudo de novo. Stephen, ela queria torturá-lo, mas matá-lo não foi de propósito, mas com certeza parecia que ela queria matá-lo. No tribunal, ela disse que só tinha 2 filhos e que os outros 2 que ela matou eram apenas demônios. Você era a mãe do Stephen? Sim. Ele estava sob sua custódia. Não considero mais ele meu filho, nem Stone minha filha.
Tenho apenas 2 filhos. Stephen e Stone eram demônios, ponto final. Você queria matá-la? Eu definitivamente queria matá-la. Não foi um acidente. Não, de jeito nenhum. Se eu tivesse a chance de fazer de novo, eu faria. Quando você foi pegar a sacola de compras e a sufocou com ela, essa era a sua intenção. Sim, ela estava em pé na banheira. Eu estava jogando água quente nela. Meu filho estava em pé à minha direita, do lado de fora da porta do banheiro, e ele estava me dizendo tudo o que ele estava me dizendo. Eu olhei para ela e falei, foi você que fez isso? E ela disse, sim. Então, na verdade, eu estava com um pedaço de pau e bati na cabeça dela. Cada vez que ele me contava algo, eu batia muito forte na cabeça dela e jogava água quente nela. E quando eu realmente tirei ela do banheiro, levei ela de volta para o quarto dela e fiquei apenas olhando para ela e disse, desculpa o palavreado. Eu perguntava para ela o tempo todo e ela só dizia, eu odeio ele. Eu respondia, você odeia ele? Sabe? E ela admitiu para mim que ela odiava. Ela odiava Steven, ela odiava todo mundo. E eu perguntei pra ela por quê. Ela disse, todo mundo sempre acha tão fofo. E eu fiquei tipo, então você transou com seu irmão, porque você entende o que eu quero dizer. Então eu quis mesmo, eu definitivamente quis. E eu não sinto nenhum remorso pelo que fiz com Stone. Ela não teve remorso pelo que fez com meu filho. Depois que Michelle matou seus 2 filhos, os corpos deles ficaram lá de 2012 e 2013 até 2015. Foi quando foram descobertos e Michelle foi despejada. A filha mais velha de Michelle disse que odiava passar perto daquele freezer e muitas vezes evitava até ir para a sala de estar porque sabia que os corpos dos irmãos estavam lá dentro. Nenhum deles estava matriculado nas escolas de Detroit e Michelle estava educando os 4 filhos em casa. E nesses tipos de casos, educação domiciliar geralmente significa que estou escondendo meu filho do público por algum motivo. E isso também era absolutamente verdade neste caso. Mais tarde, descobriu-se que as outras crianças da casa também sofriam abusos. Ao examinarem as crianças após a prisão de Michelle, encontraram cicatrizes e hematomas por todo o corpo delas. A filha mais velha tinha um corte acima do olho, que, segundo ela, aconteceu quando a mãe a atingiu com uma tábua de madeira. Ela também tinha um dente da frente lascado, que disse ter sido causado pela mãe com um modelador de cachos. Ela disse que todas as crianças sofreram abusos a vida inteira por parte de Michelle. Em 2002 e 2005, houve denúncias de negligência infantil contra Michelle. Quando essas denúncias foram investigadas, elas foram consideradas procedentes, já que Michelle foi encaminhada para aconselhamento, embora não esteja claro se ela realmente foi ou não. Você pensaria que isso teria sido obrigatório se as denúncias fossem realmente substanciais. Mas acho que não. Mesmo com essas denúncias, as crianças nunca foram tiradas da casa de Michelle. Então, depois que Michelle matou seus 2 filhos, ela, claro, continuou recebendo benefícios sociais pelos 2. Qual era a alternativa? Dizer que morreram e levantar mais suspeitas? Por isso ela seguiu recebendo por eles. Ela contou que, quando perguntavam sobre os outros 2 filhos, inventava desculpas como estarem na casa das tias, dormindo fora ou doentes. Sempre tinha uma justificativa diferente para o paradeiro de Stone e Stephen. Uma das vizinhas de Michelle disse que ela contou que fez Stone e Stephen irem morar com a tia porque descobriu que eles estavam maltratando Matthew. Quanto aos pais dessas crianças, Alexander Dorsey, que é o pai de Stone e também da filha mais velha sobrevivente, disse que viu seus filhos pela última vez 2 anos antes do congelador ser descoberto. E que naquela época, Michelle o havia proibido de entrar em sua casa. Ele conversou com sua filha mais velha aproximadamente 7 meses antes. Quando perguntou onde Stone estava, disseram que ela estava com a tia-avó materna. No entanto, Alexander realmente falhou em proteger seus filhos de um ambiente abusivo. Ele também devia $39 mil em pensão alimentícia. O pai de Stephen, com o mesmo nome, Stephen Barry, assim como o outro filho, Matthew, disse que viu seus filhos pela última vez em abril de 2012 e que desde então, Michelle também o impediu de ver seus filhos. Ele também devia $10 mil em pensão alimentícia. Ambos os pais também tinham antecedentes criminais, incluindo dirigir embriagado e delitos com armas. Então, na minha opinião, eles também falharam com as crianças. Eles poderiam tê-las protegido.
Eles deveriam saber que, se Michelle fazia isso desde o início da vida dessas crianças, então esses pais tinham que saber o que estava acontecendo nas casas. Ou eles não participavam da vida dessas crianças, o que também é uma falha com elas. Michelle teve vários surtos no tribunal, principalmente contra os pais das crianças, afirmando que nunca estiveram presentes para os filhos. O Estado retirou os direitos de Michelle e dos pais das crianças sobreviventes, que foram morar com os tios maternos. Michelle queria que elas morassem com essa tia e esse tio, pois a tia era investigadora aposentada de abuso infantil e já mostrara preocupação com as crianças. Michelle afirmou que a tia cuidaria das crianças para que elas não, abre aspas, se tornassem como ela. Espero que a tia não tenha cuidado de você quando era pequena, pois se sim, fico preocupada. Membros da comunidade acabaram se reunindo nos apartamentos Martin Luther King para uma vigília em homenagem às duas crianças que foram encontradas, Stephen Barry e Stony Blair. Na varanda do apartamento onde a família morava, todos deixaram centenas de velas, balões coloridos e bichos de pelúcia. Michelle Blair foi condenada por homicídio em primeiro grau e sentenciada à prisão perpétua em junho de 2015. Atualmente, ela está cumprindo sua sentença na Huron Valley Correctional Facility, em Pittsfield Township, Michigan. Enquanto Michelle esteve na prisão, ela também acumulou pelo menos 30 relatórios de má conduta. Ela foi acusada de agredir e cuspir em outras detentas, usar latas para jogar urina e fezes nos agentes penitenciários e até mesmo agredir policiais também. Por causa de sua conduta, ela foi condenada a uma pena adicional de 38 meses a 5 anos. Essas penas devem ser cumpridas consecutivamente à sua sentença de prisão perpétua. Michelle não tem direito a condicional. Ela vai permanecer lá pelo resto da vida. Eric Blair, irmão de Michelle, afirmou que havia falado com ela pelo Facebook cerca de um mês antes de encontrarem os dois corpos das crianças. Ele contou que no dia da prisão ela ligou para ele, mas ele perdeu a chamada. Ela não deixou recado e não atendeu quando ele ligou de volta. Ele afirmou que sua família rezava por clareza e compreensão diante da situação. Ele está muito grato por não estarem enterrando 4 crianças e que poderia ter sido pior. O Greater Grace Temple sediou o funeral de Stony e Stephen, onde centenas compareceram para homenageá-los. O Mount Hope Memorial Gardens doou lotes de terra e as crianças foram enterradas lado a lado. Stephen e Stony morreram jovens demais. E mesmo na morte deles, a mãe ainda os culpa pelo que fez com eles. É horrível e revoltante. É muito óbvio que as acusações que Michelle faz contra seus filhos são falsas, pois a criança mais velha saberia disso, teria visto. Michelle teria sabido disso ou visto isso antes. Ela também bateu em todos os seus filhos. Então isso foi só uma desculpa. E como podemos ver pelas atitudes dela na prisão, ela tem muita coisa errada com ela. Bem, obrigada por ouvirem toda a história de Stony e Stephen. É muito chocante e triste o que aconteceu com os dois. E o fato de que isso só foi descoberto anos depois torna tudo ainda pior. Obrigada a todos os apoiadores de A Wicked World. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon. Então, confere lá em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.